Boa noite, Pai e Senhor, amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Abra em Levíticos, capítulo 15. Levíticos, capítulo 15, versículo 19. Eu estava perguntando para Deus o que Ele queria fazer nessa noite. E Ele já falou. Essa noite Ele quer curar. Essa noite é uma noite de cura, amém? Amém. Noite de cura. Eita, aleluia, Jesus. Levíticos capítulo 15, versículo 19 diz assim. Todos acharam? Eu espero, não tenho pressa. A mensagem vai ser curta, porém objetiva. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. Versículo 25 agora. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia será como nos dias da sua impureza, imunda será. Amém. Eu entrei no seminário em 2012, apaixonado pelo Antigo Testamento. Apaixonado. E eu saí de lá mais apaixonado ainda pelo Novo Testamento. E lá eu aprendi, todos nós aprendemos, que uma mensagem ela tem que ser cristológica, ou seja, ela tem que acabar em Cristo, pelo fato do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Então eu quero trazer aqui para nós um pouco de Levíticos capítulo 15. Ele vai contar mais ou menos assim, que nesse tempo, nessa época, as pessoas, a mulher, quando ela entrava no seu período menstrual, ela tinha que ficar separada do povo. Ela era considerada como imunda apenas nesse período. Então eles construíram uma tenda fora do arraial, no meio do deserto, de acordo com que o vento soprasse do arraial para o deserto. E lá essas mulheres ficavam 7 dias. E após essas mulheres permanecerem 7 dias nesse lugar, o seu marido ia ao sacerdote, e lá ele levava 2 pombinhas, 2 rolinhas. Quem tinha mais dinheiro levava ali algo a mais. E no 7º dia, no 6º dia, essa mulher ela ia, tomava um banho, trocava as vestes. E no 7º dia era feito este sacrifício, essa expiação, que para eles era um tipo de impureza. Pegava-se uma pombinha branca, cortava a cabeça, derramava o sangue numa botija, e a outra viva eles passavam no sangue e aspergia na mulher, simbolizando ali então que ela estava sendo purificada. E eu fico imaginando a dificuldade para a mulher. A mensagem não vai ser só para a mulher, amém? Eu fico imaginando a dificuldade para a mulher naquele tempo. Hoje, que eu sou casado, eu já vejo que é difícil. Eu imagino nesse tempo. E Isaías, ele fala uma coisa muito interessante no capítulo 56. Que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Toda a justiça de todo homem da face da terra é como um trapo de imundícia. Sabe o que ele está falando? Que a minha justiça, que estou aqui pregando hoje, é como a roupa íntima de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Que a sua justiça que está ouvindo aí, ela é considerada como uma roupa íntima de uma mulher do fluxo de sangue.
isso nos coloca no nosso lugar, amém? E Cristo no lugar dele. Porque se tem uma coisa que Cristo ama, é sentar no seu trono, porque ele pagou o preço. E tem uma coisa que ele repudia, que ele não gosta, é quando nós falamos: Cristo, dá licença, e sentamos no trono dele e começamos a julgar as pessoas. Então a nossa justiça é como esse trapo. E a mulher, ela tinha esse período, ela tinha todo esse trabalho no Antigo Testamento. Agora eu quero que você abra a Bíblia comigo em Marcos capítulo 5. No versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Que diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente secou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou a mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. De 2012 para cá foi um ano muito profético na minha vida. Foi um ano que eu vivi um dos melhores momentos da minha vida. E uma vez eu estava no monte e um homem chegou para mim e falou assim: eu posso orar por você? Eu falei: pode, né? Ele orou e ele apontou o dedo e falou assim: olha, Deus vai te usar até sábado, não se acovarde. E vai ser em cura. Eu falei: amém, né? Passou-se os dias, passou quarta, teve culto, não aconteceu nada. Passou sexta, teve culto, também não aconteceu nada. E eu falei: Jesus, será que vai acontecer mesmo? E chegou no sábado, eu lembrei que tinha um culto no lar, na casa de um amigo meu, numa garagem. E eu cheguei e o pregador estava pregando sobre o tanque de Betesda, que descia o anjo, agitava as águas e todo aquele que pulasse primeiro era curado. E ali ele orando, acabou ali a pregação, acabou o culto, eu falei para ele assim: olha, presbítero, Deus falou comigo no monte que até sábado ele ia curar uma pessoa, não sei quem. E ele perguntou: tem alguém enfermo aqui? Aí todo mundo falou: não. Opa, me livrei, né? Para você ver que é Deus que faz, amém? Aí uma mulher falou assim: tem uma prima minha lá de Belo Horizonte, eu sou de São Paulo, o nome dela é Fátima, ela está com câncer no pé. Eu falei: amém, Deus vai visitar ela onde ela estiver. E eu comecei a orar e um amigo meu foi atender o celular para o lado de fora da rua, em um bairro muito de periferia. Então do lado a mãe coloca a cadeira na calçada, as criançadas jogando bola na rua, e ele conta que ele escutava eu orar da garagem, e eu orando, e Deus visita a Fátima onde ela estiver. Eu sei que o Senhor é poderoso para curar ela.
E ele falou que escutou Fátima de novo, bem alto. E uma mulher estava passando pelo portão. E ela deu um pulo pro alto e caiu no chão desmaiada. E eu orando, eles me tiraram da oração, a mulher caiu lá na rua. O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, vai lá, né? Não, vai lá. E tinha presbítero, diácono, tinha... E eles falaram, não, vai lá. E eu, vamos lá então. Peguei a mulher assim pelos braços, um pegou para a perna, colocamos, parecia um sequestro. Hoje eu estava pensando nisso, falei, meu Deus do céu, se a polícia passa ali, já enquadra todo mundo. Colocar uma mulher para dentro, assim, no sofazinho, irmãos, o semblante dela era um semblante de quem estava visitando o céu. Meu Deus, eu nunca vi aquilo. E eu tremendo de medo, e saiu todo mundo e falou, ora, ora. E eu tremendo de medo ali, meu Deus do céu, e agora? Essa mulher vai acordar endemoniada aí, vai agarrar eu aqui. Essa mulher vai grudar no meu pescoço aqui e vai falar os meus pecados. Agora eu estou perdido. Eu tremendo, irmãos. E Deus quieto, silêncio. E eu comecei ali, Deus, bem simples, faz na vida dessa mulher o que o Senhor fez na minha. Purifica ela, cura essa mulher. E ela acordou, irmãos, arranhando os pulsos, arranhando o pescoço. Eu falei, agora. Já preparei ali, falei, agora, não é possível. E ela acordou arranhando. E uma característica de alguém que está endemoniado, a primeira coisa que ele fala é onde eu estou, né? Em 2011 expulsei muito demônio de muita gente. Eu, quando manifestava, eles já perguntavam, onde eu estou? Eu falei, pronto, tá manifestado. E ela sentou no sofá, onde eu estou? Eu falei, qual que é o seu nome? Eu aprendi isso na televisão, qual que é o seu nome? Aí ela, onde eu estou? Eu falei, não, primeiro qual que é o seu nome? Meu nome é Fátima. Eu falei, Fátima? Ei, Fátima? É, meu nome é Fátima, eu fui curada. Falei, como assim, Fátima? O que você tinha? Não, há um mês atrás um pastor falou na igreja que eu ia ser curada, e eu fui curada. Eu falei, mas o que você tinha? Eu tinha AIDS. Eu falei, então receba que você foi curada. Antes de ontem eu tive notícia dela, está mais forte do que nunca. Totalmente restaurada, totalmente curada para a glória de Deus Pai. E no culto de domingo, ela foi na igreja. Eu quero te agradecer. Eu falei, sai para lá, você vai agradecer Jesus, irmã. Não, porque Deus me deu um presente no dia do meu aniversário. Você serve um Deus de detalhes. Sábado era o dia do aniversário dela. Que promessa que Deus te fez, Ele vai cumprir. Aqui conta que essa mulher, ela padecia muitos anos, 12 anos, ela vinha sofrendo no lugar da separação, ela vinha sofrendo naquele lugar onde era tida somente pessoas ou com lepra ou imunda. 12 anos, uma pessoa que tinha dinheiro, uma pessoa da alta classe na sociedade, 12 anos, e Jesus, ele dá uma carta para o apóstolo João, para escrever em Apocalipse capítulo 3, para uma igreja chamada Laodiceia, dizendo assim, olha, vocês estão dizendo que são ricos, mas eu te digo, vocês são pobres, miseráveis, cego e nu. E hoje nós estamos vivendo em um tempo de Laodiceia. Nós temos dinheiro, nós trabalhamos, temos dinheiro, temos carro, temos roupa, temos conforto, tem a medicina, nós temos tudo o que queremos. Mas Jesus está falando para você nessa noite, não é isso que eu quero de você. Eu te conheço, conheço as tuas obras, diz em Apocalipse, que não és quente e nem frio, mas é morno. E por causa disso eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Antes fosse quente ou frio.
E essa mulher, ela não tinha entendido isso. E ela começou a gastar toda a sua fortuna. E ela via as mulheres de 7 em 7 dias entrando naquele lugar, saindo daquele lugar. Repare o texto lá em Levítico, diz que ela não podia tocar em ninguém. Se ela sentasse numa cadeira, levantasse, outra pessoa sentasse, aquela pessoa também se tornaria imunda. Ela estava totalmente excluída da sociedade. Ela estava totalmente excluída da sua família. Por 12 anos ela não viu sequer falar, olha, Jesus vai te ajudar. Por 12 anos ela não ouviu sequer, olha, sabe aquela promessa que você tem? Vai se cumprir. Por 12 anos na vida dela, ela ficou inerte naquele lugar. A sua família não podia visitá-la. Não sei se tinha filhos. Se tivesse, ela não podia nem abraçar os seus filhos. Mas aqui o texto diz que um dia ela ouviu falar de quem? De Jesus. Irmão, Jesus, ele era muito simples. E uma vez um missionário lá de Portugal falou para mim, eu fiquei admirado. Ele falou assim, Henrique, Jesus, onde ele passava, sabe por que as pessoas se entregavam a ele? Porque os olhos dele transmitiam amor. E é verdade, irmãos. Eu não prestava, e enquanto eu não prestava, eu estava no lamaçal do pecado, ele me olhou com amor. Quando você estava no lamaçal do pecado, ele te olhou com amor. Ele poderia pisar em você, ele poderia estraçalhar você, deixar você no sofrimento, porque aos meus olhos eu merecia o sofrimento, já dei entrada no hospital sem vida, mas ele me tirou com vida daquele lugar, ele restaurou a minha vida. Esse Jesus que estava para passar naquele lugar. E essa mulher, quando ela ouviu que ele fazia isso e não cobrava nada, a palavra diz que imediatamente ela se ajeitou e ela assentou isso no coração dela. Ela não oscilou, será que ele vai fazer, será que ele pode fazer? Ela assentou isso no coração dela. E Jesus então, com a multidão, está passando próximo àquele lugar, indo solucionar outro problema. Como Jesus está passando hoje nesse lugar, como Jesus está passando aqui com as suas vestes brancas e puras, com os seus olhos como chama de fogo, com os seus pés como um latão reluzente, ele está passando aqui nessa noite. E ele está olhando dentro do teu coração. Os olhos dele estão penetrando e ele está sondando o teu coração nesta noite. Salmo 139, Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Quando eu me levanto pela manhã, o Senhor sabe qual é o primeiro pensamento que vem na minha cabeça. E antes que eu o diga, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Ele te conhece. Jesus te conhece. Ele viu você nascer. Ele deu a formação no ventre da tua mãe. Ele te chamou e não você chamou ele. Ele te escolheu e não você escolheu ele. Jeremias capítulo 2. Eu te chamei, diz o Senhor. Eu te chamei. Eu te escolhi. E Ele vai te capacitar. E essa mulher então, eu não sei como, o evangelista Rino ministrou sobre ela, que eu fiquei vidrado. Ela rompendo a multidão para chegar até Jesus. Imagina ela tornando toda aquela multidão de judeus que estava prontos para apedrejar, que não tinha no coração misericórdia. Só Jesus tem misericórdia, nenhum ser humano tem misericórdia. Essa palavra ela é muito forte. Miseri significa miséria. Córdia vem do coração, cardia. Córdia, cardia, do coração. Só Jesus conhece o seu estado miserável.
E só Ele tem misericórdia de você. E aquela mulher tornando todos aqueles homens e mulheres impuros, relando neles. E de repente ela consegue tocar em Jesus. E Jesus para a multidão. Por isso que nós lemos aqui, e ela temendo e tremendo de medo. Irmãos, eu imagino ela se levantando com confiança, como você está se levantando nessa noite, com autoridade. Eu imagino ela se levantando assim como alcancei o que eu queria. O meu sonho foi realizado. E ela dizendo, sou eu, Jesus, quem te tocou. Sou eu quem te tocou. E Jesus fala para ela, vai, que a tua fé te salvou. Eu acho muito interessante um ponto que é pregado nessa igreja. Tá chovendo, irmão? Que aqui não é pregado, olha, vem pela minha fé, vem pela fé do pastor. Você não vai ver o pastor falando, eu observei isso. E você não vai ver ele falando assim, olha, vem aqui embaixo das minhas asas, eu sou o cara. Direto e reto ele vive falando para nós alimentarmos a nossa fé. E um dia foi ministrado como alimentar a nossa fé. A fé sem obra, ela é morta e sepultada, diz Tiago. E para alimentar a nossa fé, temos que ter obras. Temos que agregar valores na nossa fé. Não adianta eu ter apenas fé e eu não ter obras. E não adianta eu ter apenas obras e não ter fé. Eu tinha um amigo no Brasil que ele tinha muitas obras, mais do que eu que era crente, ele não era. E eu chamava ele para vir para a igreja e ele falava assim, cara, perdão da palavra, lá não tem sexo, o que eu vou fazer lá? E eu insistia, eu falava, um dia eu vou ver esse cara crente. E vamos para a igreja? Ele, não vou. Aí um dia ele passou num aperto muito grande, ele teve que morar no fundo de casa, tem uma edícula. Ele teve que morar lá. Aí um dia eu entrei naquele quarto assim, eu falei, e aí Nelson, vamos para a igreja hoje? Ele todo social, sapato social, que ele era pago para dançar com as senhorinhas no baile. E ele deu uma volta assim, no mesmo lugar assim, e falou, hoje eu vou pro baile. E deu aquela fisgada, irmãos, não é fácil pregar o evangelho não. Não é fácil ouvir essas coisas. Mas eu não estou nem aí. Jesus me chamou, foi para isso. E é isso que eu vou fazer até o fim da minha morte. Até o final da minha vida, perdão. É isso que eu vou fazer. Esses dias eu ajudei uma pessoa e ela olhou para mim e falou, você não tem caráter. Eu falei, amém, vai com Deus, Jesus te ama. E esse dia que eu chamei ele falou que deitou na cama e algo falou assim para ele, você só vai se você ficar enfermo, né? E ele levantou da cama e falou, misericórdia, que isso? Credo. Passou 2 meses, ele foi diagnosticado com câncer no pulmão. A família abandonou ele. E eu comecei aquela correria com ele. 3, 4 dias. 3 dias no hospital, 4 dias no hospital, toda semana. Ia, voltava, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 5 vezes na semana. E voltava para casa e ele emagrecendo, chegou a ficar com 40 quilos. Irreconhecível. E correndo com o hospital, foram 1 ano e meio de luta. E eu calado, Jesus falou para mim, fica em silêncio. E eu podia falar para ele, você está indo para o inferno, cara, aceita Jesus. Jesus falou, fica quieto. E eu fiquei calado. E um dia eu fui no hospital e eu cheguei lá, ele estava em prantos. E ele dizia assim para mim, cara, eu quero aceitar Jesus. Eu aceito a Jesus na minha vida. Eu aceito. Se ele quiser me levar, ele me leva. E se ele me curar, eu vou ser um dos maiores pregadores que essa terra já viu. E nós fomos ali orando. E uma característica muito importante de quem realmente aceita a Cristo, ele falou, o que eu tenho que fazer? Me fala. Eu falei, após você aceitar Jesus, você tem que se batizar. Só que ele estava com um buraco aqui atrás, desse tamanho. Quando ele tomava banho, após ele tomar o banho, eu entrava no banheiro com aqueles potes de sorvete, com água, com detergente
neutro, e eu jogava dentro dele, e ele chacoalhava, e ele deitava e tirava aquela água. Ele falou: eu quero me batizar, mas como que eu vou me batizar com isso? Tem um jeito. Combinamos com o pastor e batizamos ele por aspersão. Deitamos ele dentro da casa dele. Naquele momento, o céu desceu naquele lugar. Se teve um momento na minha vida que eu vi o céu descer em um ambiente, foi naquele momento. Eu pude sentir a presença do Espírito Santo naquele lugar, se movendo com uma energia que eu não sei te explicar, mas ele estava naquele momento ali, ministrando ali naquele coração. E quando o pastor começou a derramar água sobre a cabeça dele, eu pude sentir como se todos os pecados dele estivessem sendo escorrido naquela bacia. Jesus quer escorrer os teus pecados debaixo daquela água. Você precisa tomar uma posição e uma atitude. Não demore para isso. Ele está te chamando, ele já fez o convite. E ele tem um plano para você. E ele se batizou, e após o batismo, poucos foram os dias que eu consegui levar ele na igreja, porque ele sentia muita dor. E um dia eu levando ele para a igreja, ele disse assim: Henrique, o pastor pode roubar o meu dinheiro, o obreiro pode roubar a minha esposa, nada vai me tirar do caminho de Jesus. Nada vai me tirar do caminho de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas se você entrou aqui fora do caminho de Jesus, essa noite é a noite de restaurar a sua fé, e você sair por essa porta dizendo assim: nada vai tirar os meus pés do caminho de Jesus. Eu estou em casa em fevereiro, então eu recebo o telefonema do hospital. Olha, infelizmente ele não resistiu e ele faleceu. Eu desliguei o telefone e eu comecei a dar risada, irmãos. E a minha mãe: o que aconteceu? E eu disse para ela: ele conseguiu. E eu fiquei imaginando ele entrando no céu naquele momento. Ele conseguiu, eu disse para ela. Ele quem? O Nelson conseguiu. Ele guardou a fé. E ele foi até o fim com aquela fé. Se coloque em pé, por gentileza. Quero pedir perdão, passou 5 minutos aí do tempo.